como vão todos? Estamos começando mais um programa Provocação, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje temos a satisfação de receber a Elaine Lima. A Elaine é professora de filosofia do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, e a gente vai conversar um pouco, Elaine, exatamente sobre a questão da desigualdade, enfim, no nosso país. Eu queria que você pudesse, antes de abrir os seus cumprimentos, enfim, Elaine, a gente teve aí novamente números apontando que a desigualdade vem novamente crescendo no nosso país, e a fome, obviamente, quando você tem a desigualdade, parece que uma coisa ligada à outra, a fome está voltando, enfim. Eu queria que você pudesse falar a respeito disso, enfim, poder situar um pouco o nosso internauta a respeito dessa questão. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Acho que essa é uma discussão fundamental para os dias atuais, implica diretamente na vida de cada cidadão brasileiro. O aumento do número da desigualdade no país é um dado alarmante, né? Acho que nos últimos 4 anos a gente tem um aprofundamento dessa desigualdade que impacta a própria forma como a sociedade passa a se organizar e mesmo a se compreender, né, enquanto sociedade. A questão de fundo é de que tipo de sociedade estamos falando. Existe um problema enorme que nós temos que refletir mais profundamente, que é justamente o que causa essa desigualdade. Já faz uns anos no Brasil em que se tem uma desregulamentação do trabalho. Acho que não dá para falar em desigualdade no nosso país, não dá para falar em número do aumento da pobreza, não dá para falar no número de pessoas que a gente está vendo na rua, em todas as esquinas, né, em todos os sinais, pedindo, o número de pessoas de rua aumentou, sem falar dessa desregulamentação do trabalho. Então, o que a gente tem nesses últimos anos é uma perda cada vez mais intensa dos direitos trabalhistas dos trabalhadores e uma desregulamentação do trabalho que implica um alto nível de desemprego e que implica um alto nível de empobrecimento da classe média brasileira, né? Então, a gente está vendo, quando a gente fala em desigualdade, a gente está falando automaticamente em concentração de poder e em concentração de riqueza. Concentração de poder e riqueza na mão de poucos. A gente pode ver que o número de bilionários no Brasil e no mundo só cresceu. Por incrível que pareça, a pandemia, esse período da pandemia fez com que alguns bilionários de alguns setores ficassem mais bilionários e, em contrapartida, os trabalhadores sofrem com a perda desses direitos, com a perda dos seus empregos, com uma doença que, diferente da impressão que está se passando hoje, não diminuiu, né, que é essa pandemia mundial que nos atinge diretamente, e a gente vê ao mesmo tempo o número de pessoas e moradores de rua e moradores de favela aumentando. Há umas décadas atrás, um autor norte-americano chamado Mike Davis, eu sempre gosto de citar ele quando eu faço alguma fala, escreveu um livro chamado Planeta Favela. E nesse livro, ele discute a nível mundial como que o processo de favelização se inicia, e ele fala também do Brasil, ele localiza mais ou menos na década de 80 esse aprofundamento, e demonstra como que mundialmente
esse processo de favelização só vem aumentando. Ele traz dados alarmantes, e imagine, há mais de uma década atrás, né? Ele traz dados alarmantes, mostra que o Brasil é um país onde essa desigualdade é muito profunda e mostra que a tendência da política implementada nos países, principalmente em desenvolvimento ou subdesenvolvido, é que esse processo de favelização aumente. E é isso que a gente está vendo nos últimos anos. O Mike Davis estava certo e continua estando certo nas suas análises posteriores. Se tem um número de pessoas na favela ou pessoas em situação de rua cada vez maior, a olhos vistos, ao mesmo tempo em que você tem uma produção de riqueza muito maior no mundo inteiro. Então, se tem, de um lado, uma concentração e produção de riqueza, e, por outro lado, uma miserabilidade humana cada vez mais profunda. Isso é algo que está fechado o seu áudio. Eu queria interromper você, um minutinho só. Eu só queria interromper você. Você está fazendo uma reflexão interessante nisso daí, mas eu queria explorar um pouco dentro dessa sua reflexão, porque você vai mudar o rumo da ideia, e eu queria aproveitar um pouco mais o caminho que você está construindo, porque é um caminho muito interessante. Você falou da questão da classe média. Eu acho que esse ponto é muito interessante da classe média, porque eu queria saber o seguinte: imaginava-se que depois do golpe que houve contra Dilma, essa classe média iria entrar numa outra circunstância, numa outra forma de avaliação e tal. Eu queria saber de você se isso realmente aconteceu, se essa classe média hoje está arrependida, enfim. Fala um pouco para a gente a respeito disso. Por enquanto, difícil dizer se a classe média está arrependida. Eu acho que tanto a eleição do presidente atual quanto as perspectivas para as próximas eleições talvez nos dê uma ideia de que essa classe média não esteja arrependida. Mas isso ainda é algo que é necessário estudar com mais afinco. Mas, independente de estar ou não arrependida, a classe média tem uma dificuldade muito grande de se identificar enquanto classe trabalhadora, né? Então, o que acontece é que eles se sentem, embora não sejam, muito mais próximos da classe dominante. A algum prazo, a médio e longo prazo, essa classe média que está empobrecendo ao longo dos anos, que já vem empobrecendo desde o golpe, então, desde 2016, e que vai empobrecer com mais rapidez nos próximos anos, talvez consiga entender que o seu papel é muito mais próximo da classe trabalhadora, com um salário um pouco melhor do que com a classe dominante. E eu acho que um dos dados que demonstra isso é esse processo de uberização do trabalho, né? Então, a gente tem vários setores da classe média que perderam seus empregos, que tinham um salário razoável, que tinham condições de oferecer para sua família uma situação de vida confortável, e agora são obrigados a trabalhar como Uberes, né? Então, esse processo de uberização, e quando eu falo de processo de uberização, não se trata somente de estar lá no carro pegando passageiro, mas do processo em geral que está acontecendo em boa parte dos setores de serviços.
do nosso país, aliado a um processo de desindustrialização, que nos coloca numa situação de dependência aos países dominantes, imperialistas, né? Melhor conceituando, muito mais submissa. Então, a perspectiva, a partir desse processo de como o trabalho está se realizando hoje, vai passar a se realizar cada vez mais profundamente ao longo dos próximos anos, vai fazer com que essa classe média que vive do serviço perca o seu suposto status, né? Sua suposta vida razoavelmente confortável para uma vida muito mais empobrecida. E isso porque a gente está falando da classe média, que foi sua pergunta. Quando estamos falando dos trabalhadores mais empobrecidos, os que já ganham salário mínimo e que só tem um salário mínimo para sustentar sua família, quando a gente pensa que boa parte da população brasileira vive com metade de um salário mínimo, a gente está pensando em um processo de pauperização muito maior, porque esse setor que tinha pelo menos e que tem até agora um salário mínimo para garantir a sua sobrevivência, está sendo diretamente atacado, porque as políticas do governo atual incidem diretamente nisso, em tentar desregulamentar o trabalho para que os direitos trabalhistas não existam e para que mesmo um salário mínimo para garantir uma vida minimamente possível de reposição de força de trabalho seja possível. Então, de fato, estamos olhando para os próximos anos e vendo numa leitura muito mais profunda, pensando na classe média empobrecendo e na população mais pobre empobrecendo cada vez mais, algo parecido com o Mad Max, né? Uma sociedade de todos contra todos, né? Isso incita uma violência cada vez maior e a gente está vendo que o número de violência está aumentando cada vez mais no nosso país. O número de pessoas de rua, em situação de rua, como eu já falei, está aumentando cada vez mais e ainda existe um setor da classe média que se reconhece enquanto burguesia e que apoia a burguesia e a própria burguesia atacando diretamente essa população e quem a defende, né? Então, a gente está num momento do país bastante polarizado, em que quem defende a população que está perdendo seus direitos, a população que está sem acesso à saúde, sem acesso à educação mínima de qualidade, sem acesso a emprego, sem acesso a uma moradia. E quando eu falo sem acesso à moradia, nem é moradia digna, é moradia. Estão correndo risco, inclusive, de vida, né? Então, a gente tem uma situação política e econômica no país cada vez mais difícil, que tende a transformar o Brasil num país cada vez mais de dependência aos grandes impérios, para que toda a nossa riqueza seja transferida. Na medida em que isso acontece, o processo natural decorrente disso é o de pauperização da população. Se a gente vê o que está acontecendo com a Amazônia e o que está acontecendo com o Pantanal, e nenhuma política que garanta a defesa desse território que é tão importante para o desenvolvimento e manutenção do nosso próprio país, o que estamos vendo realmente é um processo em que algumas empresas, poucas empresas multinacionais, conglomerados da área do agronegócio, dominando o setor dominando esse setor para monocultura, né, cada vez mais ampla,
enquanto o trabalhador, em contrapartida, recebe o mínimo necessário para a reposição da sua força de trabalho. Eu acho que o Ricardo Antunes, no livro dele, O Privilégio da Servidão, é muito direto e muito correto quando ele vai demonstrar como é que esse processo de empobrecimento da classe trabalhadora com a desregulamentação do trabalho acontece. Tem um livro muito interessante que fala da situação das trabalhadoras do setor de cosméticos no país. A gente sabe que nesse processo de pauperização da sociedade, as mulheres são mais atingidas, né? Historicamente, no Brasil, as mulheres ganham menos que os homens, assumem postos de trabalhos inferiores e são diretamente afetadas quando esses trabalhos estão mais precarizados. E as mulheres que trabalham nesse setor de serviços ligado ao cosmético, que vende cosméticos de porta em porta, sem nenhuma ligação direta com a empresa de quem ela vende os produtos, passa por uma situação muito diferente do que é apresentado nos comerciais de TV. Né? O que acontece é que elas passam o dia inteiro nas ruas, vendendo um produto que a maior parte do lucro não é seu, é a menor parte, o processo de uberização também é esse processo, que muitas vezes é insuficiente para chegar até o final do mês. Né? E tudo que é necessário para que o trabalho seja desempenhado é do próprio trabalhador. Então, o trabalhador arca com os custos do trabalho, arca com a alimentação, não tem nenhum vínculo direto com a empresa. Qualquer acidente que ele ou ela possa incorrer, que aconteça, a empresa não se responsabiliza. Então, o que se tem, de fato, é um processo de empobrecimento dessa população, desregulamentação do trabalho e falta de perspectiva para uma vida melhor. E isso é algo grave, porque quando a gente fala de falta de perspectiva para uma vida melhor, a gente está pensando numa juventude que está aí se formando para quê? Né? O que essa juventude vislumbra enquanto possibilidade de se estabelecer socialmente e de forma digna? Quando a gente está falando do trabalho, da moradia, quando a gente está falando do próprio desenvolvimento intelectual. Se a gente pensa o país, o Brasil, como um país cada vez mais subalterno, de economia subalterna, estamos pensando que a própria educação deixa de ser um elemento crucial. E não é à toa que para que as políticas neoliberais, né, essa política de desregulamentação do trabalho aconteça, também é necessário que a educação pública seja diretamente afetada. Por quê? Então, a grande pergunta por que então a educação é um alvo, né, desse governo neoliberal? Porque não é mais necessário formar a classe trabalhadora, porque o que ela precisa fazer para sobreviver em tempo de uberização do trabalho não exige dela formação. É uma falácia quando a gente diz, não quando a gente diz, quando se diz que existe postos de emprego que não existe a mão de obra qualificada. Pelo contrário, né? A gente tem aí pessoas formadas, gerações com um alto grau de formação que estão desempregadas, engenheiros, advogados, enfermeiros, enfermeiras, trabalhando como Uber ou trabalhando vendendo cosmético nas ruas, ou um setor informal cada vez maior.
Por quê? Porque essas pessoas não têm perspectiva de trabalho. Então, o que é que elas fazem? Elas vão vender bolo na rua, elas vão vender empada, elas vão vender flau nas praias. É isso que sobra quando se tem uma política, uma economia política voltada não para o desenvolvimento dos trabalhadores, do povo brasileiro, se a gente pensar só a nível de Brasil, mas quando a gente tem uma política para financiar banqueiros. Então, se a gente olhar os últimos dados, os dados principalmente pós-golpe, né, do 2016 para cá, a gente vê um enriquecimento cada vez maior dos bancos, um empobrecimento cada vez maior dos trabalhadores. Isso quem está dizendo não sou eu, Elaine. Quem diz são os próprios banqueiros. Eles dizem, eu nunca ganhei tanto dinheiro como nos últimos anos. Né? Então, a gente tem aí uma concentração de poder em que a classe trabalhadora é cada vez mais afetada de forma negativa. E se isso não for conduzido em outra direção, se essa política econômica não for combatida e evitada, se ela se instalar definitivamente, como está acontecendo no nosso país, nos próximos anos, os trabalhadores vão ter problemas muito, muito maiores do que tem hoje. Quando eu falo dos serviços públicos, por exemplo, eu acho importante sempre dizer que a defesa dos serviços públicos não é a defesa do trabalho e do salário do servidor público. É também, mas não só. O servidor público, ele está ali para oferecer um trabalho que é gratuito para a população brasileira. Que grande parte da população brasileira, a maior parte da população brasileira não teria acesso a esses serviços, que são serviços básicos, né, para a dignidade humana, se esses serviços não fossem públicos. Então, não haveria educação para a maior parte da população, não haveria saúde, mesmo com todos os problemas que a saúde enfrenta hoje, que o SUS enfrenta, não haveria nenhum sistema que garantisse o mínimo para o povo trabalhador. E quando a gente está pensando nas políticas econômicas que estão sendo implementadas hoje, o que a gente está pensando é que em alguns anos e não muitos, os serviços públicos que está sendo demonizado se reduzirão ao mínimo ou acabarão, e a população que não tem condições de pagar os serviços privados vão ficar à mercê de sua própria sorte. E o Estado cada vez mais ausente, o que se chama de Estado mínimo, é mínimo para essa população trabalhadora, mas é máximo para os bancos, porque todo crédito e tudo que se arrecada de riqueza brasileira está indo para as mãos desses poucos empresários, né? Desses poucos conglomerados que muitas vezes nem brasileiros são. Então, de fato, é algo fundamental para que a gente discuta, porque estamos pensando como que as próximas gerações vão viver e quais as possibilidades. Ao mesmo tempo, eu falei do ponto de vista mais objetivo, prático do trabalho, mas ao mesmo tempo essa falta de perspectiva no outro campo, que é o campo ideológico, causa uma desesperança nos indivíduos, uma desesperança nessa juventude. E essa desesperança, ela provoca fenômenos aliado a um processo cada vez maior de desregulamentação da educação e de impedimento que esses jovens tenham acesso a uma educação pública de qualidade, que produz formas ideológicas de pensar que são cada vez mais violentas, autoritárias, agressivas,
né? Então, é uma juventude que está cada vez mais sem acesso a uma educação de qualidade, portanto, conhece pouco a história da formação do nosso país e são facilmente cooptadas por setores que divulgam uma ideologia, disseminam uma ideologia que coloca nos próprios trabalhadores e nos filhos dos trabalhadores a culpa pela falta de sucesso na vida, né? Então, é isso que a gente vê. A culpa da falta de sucesso é exatamente a falta de esforço individual. Mas Mérito, né? do mérito. Mas como a gente pode falar em mérito, como a gente pode falar em falta de esforço individual se a gente está falando de falta de oportunidade no nosso país? Ou se estamos falando de oportunidade apenas para poucos que já possuem privilégios desde que nascem. Então, a gente tem aí um país que está se aprofundando numa pobreza e numa miserabilidade que está sendo sustentada ideologicamente, porque não existe neutralidade nisso, numa concepção que coloca no próprio indivíduo a culpa pela falta de sucesso ou pela falta de trabalho, né? Quando a gente sabe que não é assim. Principalmente num país em que está havendo um processo muito acelerado de desindustrialização. Desindustrialização. Exato. E um país que está focado em produzir matéria-prima para exportação, né? Ô, Elaine, eu queria que você pudesse tentar associar isso, se é que existe associação, na questão de política de Estado e política de governo. Pelo que você está falando, há uma clara aliança aí em relação ao que a gente observa do governo Bolsonaro com tudo isso. Se o governo fosse diferente, essa situação seria diferente? Essa é uma questão muito interessante. Quando a gente está falando de modelos de sociedade dentro de uma sociedade capitalista que é, por sua natureza, desigual, estamos falando sempre em em países desiguais. Então, a igualdade nunca será possível. Em países que têm, numa forma de sociedade que tem como fundamento a desigualdade. Isso é o capitalismo. Então, é claro que existem estados mais democráticos e estados menos democráticos e estados mais autoritários, né? No entanto, não se trata somente de uma posição ou de uma vontade política, né? A gente tem que, sim, por isso que eu falei em economia política, né? A gente sempre tem que associar a política ao fato de como a economia está se desenvolvendo a nível local e global. Quando a gente pensa na sociedade capitalista em crise, então estamos passando por uma crise que vem se aprofundando ao longo dos anos, uma crise que é gravíssima em 2008, mas que depois se aprofunda e que nos últimos anos nos atinge diretamente. Estamos falando de alguns países que necessariamente, para garantir que a crise ou que o capitalismo saia da crise, precisa adotar determinadas formas de governo. E, nesse sentido, o Estado vai atuar para que essa forma de governo seja realizada. Porque o Estado é o Estado capitalista, né? Se estamos numa sociedade capitalista, o Estado é um Estado capitalista. No caso do Brasil, o que a gente tem é um Estado
capitalista que, para garantir, para contribuir com o menor impacto da crise do capital para os bancários e a grande indústria, os grandes conglomerados econômicos, estão desregulamentando o trabalho, os direitos trabalhistas, e desregulamentando esse Estado que ainda oferecia uma garantia mínima para o povo trabalhador e direcionando todo esse recurso para a dívida interna e externa, no sentido de garantir que os grandes capitalistas não saiam num prejuízo. Então, quando a gente fala em política de governo e Estado, a gente está falando de que tipo de Estado realiza determinado tipo de política. Então, o Estado neoliberal vai realizar uma política neoliberal. Como os dois são intrinsecamente ligados, então a gente tem um Estado, que é um Estado burguês, a favor da implementação no Brasil, né? Não é uma implementação que a gente pode dizer que é mundial, mas no Brasil, de uma política de dominação. Então, é necessário que nós passemos a ser aqueles que produzem matéria-prima para que a indústria possa se desenvolver em outros países. E aí a gente tem, claro, eu não poderia deixar de falar, os países de soberania. Então, hoje a gente tem claramente, por um lado, os Estados Unidos, que disputa isso com a China, né? E, por incrível que pareça, em termos econômicos, o Brasil é um grande exportador para a China. Embora, politicamente, o discurso esteja mais alinhado aos Estados Unidos, no sentido de demonizar a China como se a China fosse comunista, né? A China não é comunista. A China está disputando um dos maiores impérios mundiais, está tentando desbancar os Estados Unidos nesse sentido. Então, política neoliberal, ela é implementada por um Estado capitalista na medida em que é necessário para que o capital consiga se salvar, podemos dizer, das crises que são inerentes ao seu próprio desenvolvimento. Uma vez que não é possível, inclusive por um limite da própria natureza, uma acumulação acelerada e cada vez mais concentrada, infinita, de recursos e de riqueza natural e social, uma vez que esses próprios recursos não são infinitos, né? Então, o Estado sempre vai estar a favor de da política capitalista e, se for necessário, nesse momento, aplicar uma política mais agressiva, inclusive autoritária, isso será feito. Eu acho que o nosso país demonstra muito bem isso nos últimos anos, quando polariza a nossa sociedade, no sentido de que quem não tiver a favor das políticas implementadas pelo Estado brasileiro é inimigo, né? Então, todos aqueles que estão preocupados com a política não liberal, que possibilite para o trabalhador o mínimo de direitos ou o máximo de direitos possíveis, são demonizados. Elaine, antes de a gente encerrar, eu queria que você pudesse dar uma palavra de esperança para a gente em relação a isso tudo. Tem esperança nesse contexto? Sempre tem esperança, né? Por quê? Porque diferente do que a ideologia hegemônica quer defender, a história não acabou, né?
A história é sempre um processo de construção social, de interação entre os seres humanos e dos seres humanos com a natureza. Nesse sentido, é sempre possível construir uma sociedade que seja diferente dessa, tanto nos marcos do próprio capitalismo, no sentido da uma democracia, quanto na superação do próprio capitalismo, no sentido da instauração de uma outra sociedade. Quando eu penso nos marcos da democracia, eu penso nas lutas políticas que podem ser realizadas dentro dessa sociedade, com articulação e organização da classe trabalhadora, através dos partidos, através dos sindicatos, através dos movimentos sociais, que podem, a partir do enfrentamento, medir forças e conseguir avançar nesses direitos. Quando eu falo numa possibilidade de superação da sociedade capitalista, talvez isso pareça mais estranho ao ouvido de quem está escutando. Mas se a gente pensa na história da humanidade, e se a gente conhece a história da humanidade, a gente sabe que a humanidade não foi capitalista sempre. Inclusive, o capitalismo tem uma data de nascimento, né? Ele começa a surgir na modernidade com as revoluções burguesas, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa de 1789, que consolida definitivamente o capitalismo. Então, o capitalismo, em relação à humanidade, é algo muito curto, né? Um estado, é uma forma de relação social muito curta, que é possível de ser superada com a organização e com um projeto diferenciado. Então, enquanto existir classe trabalhadora, organização dos trabalhadores, é possível sempre pensar numa sociedade em que não mais a mercadoria, não mais a burguesia, os grandes conglomerados econômicos sejam centro do processo, mas os próprios seres humanos. Acho que a pandemia deixa isso muito claro quando a gente tem que, supostamente, e isso, do meu ponto de vista, é uma falácia, ter que optar entre a vida por um lado ou a economia por outro, né? Então, foi isso que foi apresentado para a gente. Então, a gente tem que defender a economia, porque se a economia parar, tudo para. O que para, né? Quando a gente pensa nessa economia, se a gente pensa que quando a economia não parou para salvar as vidas, os bilionários ficaram mais bilionários e os trabalhadores mais empobrecidos, já que a gente está falando de desigualdade social. Então, é uma falsa polêmica achar que somente salvando a economia burguesa é que a sociedade pode prosperar. Pelo contrário, o que a gente está vendo e o que se afigura, não só a nível do Brasil, mas a nível mundial, porque até nos países mais avançados, os trabalhadores estão sofrendo com a desregulamentação do trabalho, o que se afigura é uma sociedade cada vez mais desigual, cada vez mais estranhada, né? Cada vez mais alienada, cada vez mais impedida de ser realizada enquanto a possibilidade de indivíduos que possam utilizar suas potencialidades para o pleno desenvolvimento humano. Então, apostar nos movimentos sociais que estão ao lado dos trabalhadores, apostar nos partidos políticos da classe trabalhadora, apostar nas organizações de bairro, nas organizações em geral, que estão preocupados em desafiar tanto o Estado neoliberal quanto o Estado capitalista, é o caminho que nós temos para derrotar esse Estado que está cada vez mais autoritário quando a gente pensa no Brasil
e que está colocando todos os dias centenas de pessoas, como os próprios dados do IBGE apontou e, né, estão apontando, na miséria cada vez maior. Então, eu diria que sem organização, a gente de fato não consegue sair do lugar. Mas se organizados, os trabalhadores têm um poder que só eles têm, que é de fato, definitivamente conseguir enfrentar e superar essa sociedade tão desigual que nós vivemos. Muito bem, Elaine, eu queria agradecer a você pela sua participação aqui no nosso programa Provocação na Repórter Nordeste TV. Lembrando que a Repórter Nordeste TV é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Elaine, muitíssimo grato e até a próxima. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite.